para nosso programa Kepi Explica. E quem é Kepi, né? Dr. Norberto Kepi. Dr. Kepi é brasileiro, mas ele tem muita profundidade em Áustria também, muita descendência de lá. Ele é um psicólogo, psicanalista, cientista social, e ele pesquisa muito da física. Todo mundo que está assistindo televisão comunitária aqui no Brasil por muitos anos conhece que ele está aqui muitos anos fazendo esses programas. E o que a gente está propondo aqui é tirar trechos dos programas antigos dele, um tipo de histórico, né? E Dr. Julieta e eu, Richard Jones, vai comentar, tentar explicar um pouco mais ou elucidar alguns pontos que ele está elucidando nesses programas. Essa é a nossa proposta. E Dr. Kepi ele trabalhava muitos anos no Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo. Ele tratava pessoas com terapia, pessoas com problemas físicos e problemas psíquicos também. Então, ele tem muita experiência nessa área da saúde, mas por causa da descoberta dele da inversão, ele atingiu todas as áreas da atuação humana. Então, ele pode dar uma perspectiva em qualquer área que você quer aprender. Então, você vai ver isso dentro desses programas, como ele entra em todos os campos da atuação humana. Bonito isso, o trabalho dele, né? E o objetivo que ele sempre tem de aliviar o sofrimento dos seres humanos. Então, ele fez todos esses programas, publicou mais de 50 livros. Temos hoje as faculdades trilógicas que têm também esse objetivo de levar a terapia para o mundo. Yep. Então, nosso primeiro trecho de hoje é um programa antigo, acho que no último século XX, esse programa esteja lá. Então, Dr. Kepi. Eu gostaria de fazer um comentário sobre o que seria uma pessoa neurótica. Hoje mesmo estava atendendo uma pessoa e ela disse que, por parte da família dela, tanto o pai como a mãe são pessoas assim bastante implicantes, que um implica com o outro. Então ela disse que nem sabe por que eles se casaram, porque parece que eles não têm afeto entre eles. E então ela comentou o seguinte, que ela é mais parecida nos aspectos negativos com o pai e com a mãe também, que tanto os aspectos negativos do pai ela assumiu como os aspectos negativos da mãe. Bom, não é bem assim, né? Mas a verdade é que existe uma influência muito grande na conduta das pessoas numa família com a conduta dos filhos, que depois, então, imitarão os pais, principalmente, e depois, inclusive, os outros adultos com os quais a pessoa vive. De maneira que, para saber o que é uma pessoa normal de uma pessoa, vamos dizer, patológica, é só verificar o grau, assim, de satisfação que a pessoa tem ou não com a vida. Geralmente, a pessoa, assim, normal, a pessoa mais sã, ela é muito grata. Essa é uma descoberta da Melanie Klein, que foi uma assistente do Sigmund Freud, e ela estudou tanto lá em Viena, como depois foi para Londres, acompanhando Sigmund Freud. E ela notava o seguinte, que a problemática principal do ser humano não é bem a problemática da libido, não é bem a problemática, vamos dizer assim, do sexo, como Freud falava. Mas tomando uma própria descoberta do Freud, o Freud uma vez disse que ele notava nas psiquiatrias as pessoas doentes muito invejosas. Então ele disse assim que ele já estava com uma idade mais ou menos avançada, que ele teria dificuldade de remodelar as teorias dele. Então, ele deixou um pouco assim de lado essa questão de sentimento de inveja, como ele viu, e não quis modificar a teoria da libido. Então, a Melanie Klein,
ela entrou em oposição à filha do Freud, que se chamava Anna Freud, e introduziu, então, o elemento do sentimento na vida, assim, no estudo da psicopatologia. E ela conseguiu um grande sucesso porque atingiu o elemento principal do ser humano, que é o sentimento de oposição à vida. Então, vamos dizer, no caso dessa cliente, como eu estava falando, essa moça, ela não teria gratidão. Gratidão é um sentimento de amor que a pessoa tem por tudo que ela recebeu na vida. O amor, inclusive, pela família, o amor por qualquer coisa. Então, essa pessoa seria grata. A pessoa grata é a pessoa cheia de amor. E a pessoa invejosa é a pessoa que sempre coloca oposição a tudo. Então, o que caracteriza uma pessoa assim, vamos dizer, normal, de uma pessoa doente, é que a pessoa normal, a pessoa sã, é mais contente com a vida, está mais satisfeita com o que tem. Às vezes ela tem um problema e ela não liga muito. Ela ainda acaba dizendo que, graças a Deus, aquele problema foi de menos importância. Enquanto que a pessoa mais doente, a pessoa, vamos dizer, invejosa, qualquer problema que apareça, que ela percebe, então ela acha que é uma grande desgraça para a vida dela. Então, como lida com o problema? Dr. Keppe está falando aqui sobre muito essa questão da inveja, né? A questão na latim significa não ver, invidere, inveja, não quer ver. Pessoa que não quer ver, não quer ter gratidão, não quer ter satisfação da vida, é uma coisa patológica, uma atitude que a pessoa adota contra a vida. Dr. Keppe fala que é a cegueira perante o bem. Então parece estranho, né? Porque como assim que eu não quero ver o bem? A princípio nós pensamos que queremos, né? Que eu quero estar feliz, que eu quero ter saúde, que eu quero ter uma vida boa. Mas aqui o Dr. Keppe está trazendo um fato que é inconscientizado, que nós escondemos de nós próprios, mas que tem seus sintomas, né? Aí o Dr. Keppe fala da insatisfação. Esse é um dos sintomas mais clássicos da inveja. Então, você pode notar isso, pessoas que têm muita insatisfação na vida, talvez você pode notar isso em sua vida, coisa de insatisfação em alguma área, você vai projetar problema fora, você vai ter muita dificuldade de lidar com a vida mesmo, por causa dessa insatisfação, não por causa da coisa fora. Importante de ver isso por dentro. Ok? Vamos continuar? Vamos. Segunda trecho. Então, Dr. Keppe, eu gostaria de perguntar ao senhor se nesse caso da superatenção que a pessoa dá à problemática na vida dela, se aí entraria também o fator da ação, do trabalho, da pessoa que dedica a vida dela a um objetivo, a uma causa, tem uma motivação boa na vida para realizar. Eu gostaria de saber do senhor, já que o senhor deu tanta importância ao ato puro na vida do indivíduo, se isso teria relação com o que o senhor acabou de dizer. Eu posso dar um esquema aqui? Eu não sei se a câmera vai pegar bem. Eu fiz um triângulo. O triângulo seria a estrutura do ser humano. Então, vocês vejam, aqui embaixo eu coloquei a natureza. Então, a base do ser humano é a natureza. E essa natureza é uma natureza evidentemente sã. Então, aqui estariam os elementos assim, de beleza que a pessoa tem, os elementos estéticos, os elementos de bondade, também a verdade. Estaria nessa parte aqui básica, que é a maior de todas. Agora, o que acontece é que o ser humano coloca logo em seguida, eu escrevi aqui, sentimentos ruins. Então, sob a beleza da natureza, sob o equilíbrio que a natureza tem, o indivíduo coloca sentimentos ruins. Então, aqui entra a vontade. E como ele não pode, vamos dizer, manifestar sempre esses sentimentos ruins na sociedade, ele cria uma enorme máscara. Veja, que aqui eu coloquei um triângulo maior,
para mostrar que a máscara seria uma coisa forçada. Então o indivíduo vive uma máscara. Ele não vive essa natureza boa. E também ele não mostra totalmente esses sentimentos ruins. Então, o que acontece no tratamento analítico é justamente isso. O analista tem que fazer a pessoa resolver esta parte aqui, quer dizer, os sentimentos ruins, a inveja, o ódio, a vingança, etc., para ela conseguir viver bem socialmente, para ela conseguir ter uma conduta razoável na vida social. E aí, nesse caso, Dr. Kepp, nesse aspecto da natureza boa, então aí a gente entraria com essa questão de realizar o bem, o belo e o verdadeiro na própria vida e na vida do próximo. Porque outro dia eu fiquei muito impressionada com um comentário que o senhor fez, de que o indivíduo que tem um progresso ou um pouco de equilíbrio, de saúde na vida, ele precisa ter um objetivo, um sentido na realização da vida dele, que estaria justamente ligado, então, a essa natureza que o senhor fez referência. E os sentimentos ruins seriam, então, um obstáculo, né? Que, se não conscientizados, vão impedir que esta natureza, essa realização boa, bela e verdadeira, se opere e que traga benefício para a pessoa e para a vida social. Então, eu acredito que se a gente fizer essa ligação do sentimento, da consciência e da ação, então nós chegamos no equilíbrio que o senhor faz referência. Então você vê lá, não só Dr. Kepp, né? Dr. Cláudia Pacheco. E Dr. Cláudia, vocês que estão seguindo o Instagram, mídia social, vão notar ela muito estourando lá, bombando na Instagram com vídeos dela. Ela é muito competente como psicanalista também, escritor de muitos livros, orientador de todos nós, nossas faculdades trilógicas. Então, pessoa de muito valor também. E Dr. Kepp estava falando lá muito sobre essa questão de máscara. Ele não falou muito sobre máscara e mencionou essa coisa de máscara. Então, o que a máscara funciona? Né? Funciona de tentar, de evitar, de esconder essas patologias, esses sentimentos ruins que ele estava falando, tentar de mascarar, de esconder isso. Mas, ao mesmo tempo, você está escondendo essa base natural, essa essência também. Então, a gente está bloqueando tudo por essa máscara. Esse não funciona porque todo mundo vê como nós somos de qualquer forma, né? Não, a gente não está escondendo nada de ninguém. E na primeira parte ele faz essa dialética, né? Ele compara a máscara da inveja, quando nós ficamos muito reclamones, nunca nada está bom, nunca nos satisfaz nada, e compara com o quê? A natureza, lembram lá no esquema? A natureza, ela tem gratidão. Então, quando nós estamos muito invejosos, nós estamos negando a gratidão pelas coisas boas da vida. E a doutora Cláudia fala desse propósito. Quando nós temos um objetivo, nós somos gratos, né? Porque temos aquela coisa para realizar, né? Aquele trabalho bom. Eu noto isso muito na comunicação, né? Dr. Julieta, se a pessoa não tem um desejo maior, uma gratidão, um afeto maior do que medo ou resistência, a pessoa não vai para frente. Então, o que está causando problemas de comunicação não é exatamente o medo, mas a falta de desejo de comunicar com os outros. Tipo de restrição que a pessoa faz na vida dela. É uma patologia. Não é uma coisa natural, não é uma timidez, um medo por si. É mais essa questão da pessoa não quer soltar, não quer ajudar, não quer participar com os outros. Então, coisa patológica. E tratando isso, a gente chega numa posição mais saudável em nossas vidas. Então, no próximo trecho, o Dr. Kepp vai explicar a relação dessa atitude de gratidão, de fazer nosso propósito de vida, com o afeto. Vamos ouvi-lo. O indivíduo, vamos dizer assim, completo, o indivíduo são, é aquele que não faz objeção nenhuma aos sentimentos que ele tem, principalmente de amor. O sentimento real é o sentimento de amor.
qualquer sentimento que a gente chama negativo, inveja, ódio, etc., é uma oposição ao amor que o indivíduo tem. Então, o indivíduo tendo amor, é claro que ele vai ter muito mais, assim, sentimentos de realidade com a vida. Tendo amor, ele vai estar na verdade. O amor traz a verdade. E a verdade com o amor, então, faz um tipo de trabalho. Agora, esse trabalho, Cláudia, é o trabalho chamado ato puro, ação pura. É um trabalho bom. Quer dizer, é um trabalho de realidade. É um trabalho, vamos dizer, real, de verdade, que ele tem que fazer de amor. E não um trabalho qualquer. Porque pode acontecer do indivíduo ser muito trabalhador, vamos dizer, um mafioso, um criminoso. Ele pode ter uma ação incrível, ter um trabalho assim dentro daqueles meandros de delinquência, um trabalho intenso. Isso não quer dizer que esse trabalho seja necessário, que esse trabalho vai ajudá-lo. Pelo contrário, só ajuda o trabalho que for, nós podemos chamar ação pura, baseados nessa natureza básica que o ser humano tem e que ele nem sempre usa na sociedade por causa desses sentimentos que o Freud chama de indecentes, né? Sentimento de inveja, de raiva, de ciúmes, né? A preguiça, o egoísmo, o narcisismo. Então, Cláudio, essa questão do Freud, falei que ele dizia que o problema do ser humano é ter sentimentos indecentes escondidos, porque naquele tempo do Império Austro-Húngaro havia muito puritanismo lá na Europa. Então o Freud achava que o que, assim, trazia mesmo a neurose para o ser humano, que trazia problemas, eram sentimentos assim de libido, sentimentos que a pessoa não podia confessar, e a pessoa não confessando, a pessoa escondendo, então isso tornava a pessoa doente. E isso realmente não é assim, porque não é um problema que torna a pessoa doente. Como acontece, eu já falei aqui na TV, o americano achando que a questão do sexual abuse, abuso sexual na infância, é que traria neurose para o adulto. Isso é uma coisa totalmente errada. Não é nada disso. Não é um problema que torna a pessoa doente. Se fosse isso, então bastava, por exemplo, a hipnose. Hipnotizava, então a pessoa se lembraria o que aconteceu com 3, 4, 5, 10 anos de idade. E sabendo o que aconteceu através da hipnose, a pessoa, então, teria essa revelação e teria uma cura imediata, quase como um milagre. E isso não é verdade. O que acontece na neurose é que a pessoa conservou uma fraqueza infantil no eu, no ego. E essa fraqueza faz com que a pessoa não queira enfrentar nenhuma dificuldade. É por isso que o próprio Freud dizia que não devia mimar muito as crianças, que a maneira de evitar a neurose é tratar mais no plano real a criança, o ser humano, né, novo, para esse ser humano não querer mais tarde, assim, se colocar como mimado no mundo. Então, o ser humano não sofre de neurose por causa de problemas. A neurose é uma atitude dele não querer justamente ver os problemas que ele deve ver. Então nós temos que convir que a educação seguiu um rumo completamente errado, né, nos últimos anos. Lidando com os problemas. Então, Dr. Kepi aqui está tratando uma coisa tão importante para nós, porque ele está falando que o ser humano, ele tem problemas, ele tem problema de ficar muito acima, de pensar que ele está muito bom, muito incrível. Ele vai ter dificuldades de lidar com qualquer problema que entra, porque ele não deve ter esses problemas. Então, a pessoa muito mimada, como ele estava falando, criança mimada, pensando que tudo está certo, que ele está sempre certo, vai encontrar muitos problemas na vida, por causa vai ter problemas. Mas esse tipo de pessoa vai pensar, o problema não pode ser eu, precisa ser o outro. Então, brigar com coisas fora que tem origem por dentro.
Se nota como esse está muito comum na nossa sociedade agora. A pessoa não quer ver lidar com qualquer problema por causa dessa questão da atitude superior. Então, para crianças é muito importante isso. E, na verdade, ter força e tolerância para ver problemas tem tudo a ver com afeto. Então, tendemos a pensar, não fala para ele porque vai ficar com trauma, vamos frustrar ele se falarmos de algum problema. E não que aquelas pessoas que nos mostram nossos problemas, quando nós aceitamos ver, elas têm muito mais amor do que aquelas que ficam no silêncio. Eu tenho um amigo, Dr. Julieta, que está muito problema no casamento dele, porque ele não quer abordar nenhum problema com a mulher dele. A mulher está meio problemática mesmo. Mas ele falou, sabe, eu não quero colocar meu casamento em risco. Então, ele não está notando que o casamento está em risco já, para não falar. Mas essa é uma falta do amor. Amor é um afeto, desejo de tentar lidar com problemas que a gente tem. E todos nós temos, né? Então, muito interessante esse assunto. Então, aqui neste último trecho, o Dr. Keppe vai explicar como que nos sentimos quando estamos com alguém invejoso e com alguém que não é. Então, vamos ver se vocês se identificam com quem. Então, o que eles consideram pecado mesmo, assim, de um modo assim, rotineiro, seria sexo, né? Porque o sexo é algo que a pessoa sente, que entra no sentimento da pessoa. Mas nas nossas descobertas sobre patologia psíquica, o verdadeiro pecado, vamos dizer, se isso pode ser chamado assim, vamos dizer, a verdadeira patologia, aquilo que perturba mesmo o ser humano, é realmente isso que o Freud falou e a Melanie Klein, seria o sentimento de inveja, seria um sentimento assim de oposição à vida, porque a inveja é um sentimento assim de querer destruir, de querer corromper. Na inveja, a pessoa quer corromper tudo. Então, vamos supor, a gente está em contato com várias pessoas. Com aquela pessoa que a gente se sente bem na presença, então essa pessoa não teria tanta inveja. Agora, se a gente encontra uma pessoa e essa pessoa se opõe, essa pessoa, a gente se sente mal por causa da conduta dela, certamente essa pessoa tem muito sentimento de inveja porque ela não te recebe bem. Tudo que você fala, ela coloca dúvida. A tal dúvida, né, do Descartes, que trouxe a humanidade oficialmente numa conduta neurótica, porque a dúvida é algo da paranoia da pessoa. Então, a inveja é que causa, vamos dizer, a paranoia, a depressão, a mania, assim na base. De maneira que, se a pessoa controla a sua inveja, ela consegue controlar todos os outros sentimentos. Então, além da inveja, podemos colocar ódio, a raiva, a vingança, o ressentimento, os ciúmes. Todos esses sentimentos assim negativos são consequência de uma atitude de falta de amor da pessoa. Deu mais ou menos para entender? Mas é que a gente realmente falta o amor ou estamos bloqueando o amor que já tem por dentro? Bloqueia o amor que existe na natureza, na estrutura da pessoa. Uhum. Não que falta. O amor continua lá, porque se não tiver amor, a pessoa desaparece, vamos dizer, a pessoa não subsiste, porque o amor é vida. Então, o que acontece na inveja, no ódio, na raiva, etc., é um bloqueio à parte essencial da pessoa. E nesse bloqueio, a pessoa se torna doente. Então, a pessoa não é doente para ter inveja. A pessoa tem inveja e se torna doente. Não é que a pessoa doente tem mau sentimento, é o mau sentimento que causa doença na pessoa. Dr. Keppe dá uma visão tão ampla do amor, né? A gente pensa sobre amor romântico, né? E, sabe, essa coisa dos filmes românticos. Não, ele coloca muito mais ampla. É como o dínamo
da vida, né? Então, também ele coloca aqui, né? Qualquer emoção ruim, qualquer sentimento ruim, é porque nós próprios estamos fazendo um bloqueio à nossa natureza e à nossa essência. Então, vejam como é importante todos conscientizarmos, principalmente a inveja, né? Que ela está aí na raiz das doenças, mas todos os outros problemas, né? Que temos. E eu recomendo para vocês a leitura desse livro aqui, A Origem das Enfermedades. Nesse livro, o Dr. Keppe explica brilhantemente esse fenômeno da inveja e como nós escondemos ela e isso nos adoece. Também na sociedade, né, Rich? Mostrando isso como uma oposição à vida. A oposição, as coisas negativas que a gente tem, sentimentos, uma oposição. Então, até a próxima vez. Tchau. Apoio Cultural. Instituto de Ciência e Tecnologia Keppe e Pacheco, mantenedor das faculdades trilógicas Keppe e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Millennium. Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Keppe Motor. Nova tecnologia para um novo mundo. Livraria Proton.